no qual você se sente mergulhado, a tristeza que esteja marcando o seu coração, o problema aparentemente insolúvel, Deus nunca desiste de nós. Nunca, jamais. Deus não desiste de nós. Então, por que preocupar, não é? Sigamos firmes, confiantes, que o melhor Ele sempre tem para nos ofertar. É assim, Divino Senhor. É por isso que nós desejamos te louvar, te agradecer, tornar cada vez mais evidente a grandiosidade do Senhor. Tudo que nós podemos dizer é que nós te amamos, ó Pai, à nossa maneira, às vezes equivocada, às vezes insegura, às vezes nem tão intensa assim, mas é o amor que conseguimos sentir. Às vezes manifestamos pelo medo, tememos o Senhor. Alguns ainda veem o forte trovão e amofinas a sua voz. Alguns ainda sentem, na dor que o látego da provação provoca na pele, a força, o peso da sua mão. É porque ainda não aprendemos a te conhecer, a te amar verdadeiramente. Mas agora, juntos, mais fortes, nós aproveitamos para te louvar, cada um ofertando as migalhas que tem no seu coração. E a maior migalha que cada um de nós oferta é o nosso tempo, esse tempo que dispomos para congregar nesta casa, compartilhando sem perceber às vezes as nossas energias com quem está na cadeira ao nosso lado. É nesse compartilhar a cada semana que nós vamos nos fortalecendo, crescendo e aproximando-nos de Ti. Que o Senhor seja louvado agora e sempre, nos abençoe, nos ampare, nos proteja, nos inspire e abra, Divino Senhor, para a aprendizagem necessária às nossas vidas. Que assim seja. Há dias, percebe-se na leitura do Evangelho, que Jesus está mais inspirado, que Ele está mais tocado no seu coração. Há dias, percebe-se na leitura do Evangelho, que Jesus sentia-se mais próximo de nós. Ele queria quase que abrir a nossa mente e enfiar dentro dela o seu ensinamento. Às vezes, percebe-se que o desejo dele era arrancar o nosso coração, massageá-lo, dando a ele o amor, a confiança, a tranquilidade necessária. Há dias em que Jesus era comedido, mas havia dias em que ele era duro, porém de uma forma tão branda que conseguia atingir o nosso objetivo. Às vezes, em um único dia, em uma única trajetória, ele desfilava tantos ensinamentos, tantos, que 2000 anos depois, ainda demoramos na sua observação, numa tentativa quase sempre frustrada de alcançar toda a extensão do seu pensamento. E uma dessas passagens está no capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas.
Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, numa grandiosa lição de humildade. Ele, que dentre todos os reis é o maior, montado no lombo de um jumento. À sua frente, as crianças cantavam hosannas, os adultos jogavam os ramos, alguns questionavam quem é este, e nada melhor o definia como sendo o Filho de Deus. Este é Jesus. Naquela estada em Jerusalém, depois que ele desceu do lombo do jumento, visitou o templo. Sim, Jesus, o maior templo que já existiu neste mundo. Visitou o templo dos homens. E quando ele chegou naquele templo, ele foi contundente, porque o que ele viu não lhe agradou. Galinhas, cabras, bois eram vendidos, outras iguarias eram vendidos, e o templo distante estava da sua finalidade. Havia se transformado num comércio sem limites. Ele chutou, espantou, expulsou os vendilhões. E o que ele disse a seguir dói para nós que também somos frequentadores de um templo. Primeiro, nós que temos a responsabilidade de cuidar desse templo santo. E em segundo lugar, nós que temos o dever de zelar pelo templo de pedra. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E eu coloco entre aspas, Anália Franco. Casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Isso foi o que disse Jesus lá em Mateus 21:13. É claro que ele referia-se aos vendilhões. Mas será que nós também, de alguma forma, não estamos usurpando valores importantes neste tempo? Não transformando-nos também, em algum momento, em vendilhões? O que comercializamos? Às vezes nós vendemos para o outro o mau exemplo, a imagem da preguiça. Às vezes nós vendemos para o outro o desrespeito, a não observação das regras, da ética, da moral. Às vezes nós, enquanto vendilhões modernos, comercializamos isso, prestamos um desserviço. Aí Jesus saiu de Jerusalém. Ele resolveu voltar lá para Betânia, da onde ele tinha saído, e na trajetória ele tomou um caminho à frente do qual ia passar à frente de uma figueira, na qual ele ia passar. E nessa estrada, então, quando Jesus deparou-se com essa figueira e ela estava seca, ele pronunciou mais um inesquecível ensinamento naquele período. Disse: que ninguém nunca mais coma frutos desta árvore. E explicando aos seus discípulos, ele dizia que
A figueira é como os cristãos inférteis, estéreis. É como os cristãos que também não produzem frutos, que são ali como a figueira seca, que já morreu, só não caiu, mas é uma árvore morta, porque ela não produz frutos. Então, já que ela está assim, o Senhor a amaldiçoou e ela definitivamente perdeu a vida, secou. Como os cristãos ressecados por dentro e às vezes por fora. Mais adiante, de uma forma espetacular, o Divino Senhor falou: por que você não tem uma fé mais forte, mais contundente, real, verdadeira? Porque a fé é capaz de transportar montanhas. Naquela viagem, Jesus estava determinado, antes de ser entregue ao carrasco, nos dar uma destinação. Ele demonstrava a cada fala, a cada passo, que ele não tinha desistido de nós. E talvez ele se questionasse: não é possível que algum desses ensinamentos eles não vão entender. Não é possível. Não é possível. E quando ele falou da figueira seca, lá em Mateus 21, do 31 ao 32, ele disse algo que deve ter ruborizado as faces dos seus seguidores. Eu creio que se muitos de nós estivessem lá naquele dia, também teria ficado ruborizado. Em verdade vos digo, disse ele, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Meu Deus! Você está seguindo o Divino Senhor. Presumivelmente você é o primeiro candidato ao reino dos céus, mas ele fala: não, antes de você são os publicanos, homens de má vida, que cobravam imposto, e as meretrizes entrarão no reino dos céus. Ele dizia isso a propósito de João, que veio antes dele para anunciar a vinda dele. E João batizava no Jordão, decapitaram João. E ele diz: porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. João veio e falou para vocês da minha vida e vocês não creram. Mas sabe quem era que era batizado pelo João e acreditava que eu vinha? Eram os publicanos, eram as meretrizes, não vocês. Então os homens daqueles dias estavam diante de um Jesus pulso firme. Agora imagina tudo isso dito com muito amor, com brandura, com doçura na voz. Imagina alguém dizendo tudo isso, desprendendo de si um magnetismo tão intenso, tão agradável, tão acolhedor, tão aconchegante, tal qual um imã que poderosamente atraía, mas ao mesmo tempo admoestava. Vocês, completou ele, primeiro, vendo tudo isso, precisa primeiro se arrepender para depois crer. Mas os que vocês consideram de má vida não. E esses ouviram, viram e creram. E continuando então, lá no versículo 42, Jesus disse mais: vocês nunca leram
na Escritura, essa Escritura que eles se referem são os Salmos, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Quantas vezes muitos de nós não já se referiram à pedra angular? No mundo da construção civil, construção de casas, sobretudo quando recuamos a uma época em que não havia tanta tecnologia, a pedra angular ou tijolo angular era aquela colocada bem na esquina, da qual nasceria, formando um ângulo reto perfeito, da qual nasceriam todas as outras paredes. No Evangelho e também nos Salmos, a pedra angular era Jesus Cristo. Quando nós rejeitamos a pedra angular, a edificação tende a ruir, a crescer torta, a desenvolver-se de forma inadequada. E ele diz, Mateus 21:42, a pedra que os edificadores do quê? Da religião moderna, do Evangelho, a pedra que esses edificadores rejeitaram foi posta por cabeça do ângulo. Então, se Jesus é o ângulo, tudo que nós tentamos fazer, rejeitando-o enquanto pedra que direciona, que traça o ângulo, que define o perfil, que define a nossa edificação, vai ter problema, vai nascer torta, e mais cedo ou mais tarde ela vai ruir. E aí, no 43, ele fala, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então esse dia foi muito especial. Essa viagem que Jesus fez a Jerusalém, entrou no lombo do jumento e voltou, foi muito importante. Mas no final do capítulo 21, nos versículos de 33 a 41, ele presta uma última lição. E essa última lição é o que eu vou trazer também, para logo mais fecharmos a nossa fala de hoje. Jesus contou que havia um pai de família que tinha plantado uma vinha, uma plantação de uva. Esse moço cercou a plantação de uva e, cavando a terra, ele construiu uma torre nessa plantação. Depois disso, ele arrendou essa plantação de uva para muitas pessoas tomarem conta e viajou para uma nação distante. Passou o tempo. Quando chegou a época de colher as frutas, este homem mandou alguns servidores seus para receber a parte que lhe era revertida. Todavia, quando esses servidores chegaram para receber a parte do dono da vinha, os arrendatários olharam e disseram, lá vem o cobrador. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esses servidores e vamos ficar para nós com a produção que seria revertida do dono da vinha. E bateram, espancaram e mataram todos os servidores, que ficaram com a colheita. E continua Jesus contando, passou um tempo de novo, chegou a época de outra colheita, o Senhor da vinha novamente enviou os servidores para receber a parte que lhe era revertida. E mais uma vez, os arrendatários disseram, não,
Nós aqui trabalhamos, somos nós que produzimos, não vamos dar. Mais uma vez, destruíram, fizeram sofrer, torturaram e mataram os servidores. E o Senhor, já não sabendo mais o que fazer, tomou a decisão de mandar o seu próprio filho. E o filho do senhor da vinha veio cobrar. E foi pior. Quando os arrendatários viram, eles pensaram assim: olha lá, aquele é o herdeiro. Se nós matarmos o herdeiro, nós ficaremos não só com a produção, mas com a propriedade para nós. E torturaram e mataram o herdeiro. Então, Jesus perguntou: quando o dono da vinha vir, ele próprio, o que será que ele vai fazer com os arrendatários? E os discípulos responderam: vai fazer com que os arrendatários pereçam miseravelmente tudo que eles fizeram, não só os trabalhadores, mas também o próprio filho sofreu. Eles vão sofrer igualmente e depois entregará a vinha para uma outra nação que consiga cuidar bem dela e ser fiel na devolução dos seus filhos. Quem é um pai de família, dono da vinha? É Deus. O que é a vinha? O que é a plantação de uva? São as leis que Deus estabeleceu. Quem são os arrendatários? São os homens e mulheres que devem praticar essa lei. Quem são os servos que foram torturados e mortos? São os muitos profetas que ao longo do tempo Deus foi enviando ao mundo para nos orientar. Todos eles sofreram esses abusos. Quem é o filho que finalmente o Senhor da vinha enviou? É Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Lembram que construíram uma torre? Quando se constrói uma torre, ela tem duas funções. A primeira função, na própria torre há um espaço onde a uva fica num processo de fermentação até se transformar no vinho. Mas na parte superior da torre há um espaço para o vigia. Alguém que fica lá em cima, vigiando no ângulo de 360 graus, quem se aproxima. Era esse vigia quem dizia: ó, lá está vindo os servos, lá está vindo o herdeiro, lá está vindo fulano, lá está vindo ciclano. A Bíblia não fala quem é esse vigia. Nós deduzimos que esse vigia é o dirigente, é o líder religioso, é aquela pessoa que coloca-se no alto, no púlpito, que se alça numa posição de liderança para ficar anunciando: eis que vem o Senhor, eis que vem o Filho, eis que vem o profeta, mas que não se incomoda com o que os outros façam com esses que vieram e que vieram. Então a culpa dele é muito maior. Então, nesse sentido, o Senhor tratará todos esses do mesmo jeito que eles trataram os seus enviados. Quando nós observamos, desde o surgimento do cristianismo, os homens se anatematizaram. O que significa anatematizar? Lançar dúvidas, questionamentos, intrigas.
na tentativa de explicar melhor a sua interpretação da verdade, defender a sua interpretação da verdade, em detrimento do outro. Então eu, enquanto espírita, não aceito que alguém fale mal do espiritismo. Ora, que enquanto eu adepto de tal religião, eu não aceito o espiritismo porque, ora, que a verdade está do lado em que eu estou. E aí você vai numa casa que vende artigos para cristãos e presumivelmente o vendedor daquela casa pensa que você congrega em alguma instituição cristã menos espírita. Então ele te pergunta: aonde você congrega? Em qual igreja? E você fala: não, eu sou espírita. Eu congrego lá na casa de oração Anália Franco, nós somos espíritas. A estranheza salta no olhar. Os muxoxos, as expressões desconfiadas, o ar de surpresa e incredulidade, o olhar que vagueia do seu rosto ao objeto cristão que você está comprando, e, a não ser portador de muita educação, vai te perguntar: o que quer um espírita comprando um exemplar da Bíblia? O que quer um espírita comprando um óleo para ungir? O que quer um espírita comprando uma camiseta na qual está estampada: eu amo Jesus? Os homens se anatematizaram mutuamente. E quanto mais o tempo passa, mais reciprocamente se amaldiçoam. Quanto mais voltamos no tempo, mais nós vamos nos deparar com as guerras perpetradas em nome de Deus. As chamadas guerras santas. As instituições respeitáveis religiosas, de nomes respeitáveis, defendendo interesses materiais, despreocupados dos efeitos que isso podia produzir nas almas, efeitos esses que não eram momentâneos, efeitos esses que persistiriam por séculos, por milênios. Karmas, compromissos, provas, expiações, e ainda hoje, no início do século XXI, quantos de nós arrasta-se nessa terra de prova e de expiação, amargando ainda o peso desse passado? Às vezes figuramos-nos como vítimas, mas tantas outras figuramos-nos como algozes, porque fomos nós também que anatematizamos, fomos nós também que reciprocamente nos amaldiçoamos. E quantos de nós ainda continuamos nos amaldiçoando nos dias atuais? E a maior ou pior amaldiçoamento que praticamos na atualidade são as nossas atitudes veladas ou a ausência delas. É o assumir de posições falsas que não resistem à pedra de toque, é não sermos efetivamente contribuidores com Cristo na obra de divulgação do seu Evangelho. É não irmos também no lombo do jumento a Jerusalém, Jerusalém dos nossos dias, da nossa rua, a Jerusalém da nossa cidade, a Jerusalém da nossa instituição, e calçarmos, parafraseando a televisão do passado, as sandálias da humildade. Mas ainda, lamentavelmente, gritamos a plenos pulmões que todos os homens são irmãos, mas ao mesmo
tempo, estrangulamos aquele que nos ensinou isso. Estrangulamos o Cristo e repetimos como papagaios os seus ensinamentos. Transformamos ao longo do tempo o Deus que enviou Jesus em um Deus cruel, vingativo, um Deus cioso, um Deus parcial, um Deus a quem ensinamos os outros a temerem,